Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Quinta-feira, pré-sexta. É isso mesmo. Hoje sem o BG, né, o fundo musical que a gente coloca, mas olhando para a realidade, percebendo que hoje a gente está vivendo um dia assim friento, né? Disseram que a noite retrasada foi a noite mais fria do estado do Rio de Janeiro. Então, você que está na cama quentinha ainda, você que saiu da cama para trabalhar, você que está aí na luta, primeiro eu te dou uma dica e te dou um conselho, se puder aceitar. Se não puder, tudo bem também. A gente tem uma noite assim muito tranquila em nossas camas, graças a Deus. E mesmo que a gente saia 4 horas da manhã para trabalhar, mesmo que a gente saia cedo de madrugada, a gente tem que se colocar e pensar naqueles que estão na beira das estradas, nas calçadas da vida. Então, a gente, se puder, a gente coloque um agasalho para quem tem carro dentro do carro, um agasalho não estragado, não ruim, não rasgado. Se não serve para você, não serve para o outro. Isso é um lema que a gente até tem. Mas um agasalho que você não use mais, por motivos que não me interessa saber, e aí você faça uma entrega, uma doação para as casas de apoio às pessoas que precisam de vestes, né, de roupa para se aquecer. Aqui em Nova Iguaçu, de forma especial, a Casa da Solidariedade fica aqui em Nova Iguaçu, né, a SOS, vamos lá socorrer, ajudar a Casa da Solidariedade em Nova Iguaçu. Se você puder fazer isso, já vai estar ajudando bastante. Mas se você ainda não tiver como ir na Casa de Solidariedade, coloque um agasalho no carro, deixa aí. Quando você encontrar uma pessoa na rua, na beira da calçada ou pelo caminho da vida com frio, entregue esse agasalho a essa pessoa. Mas não precisa fotografar o que você está fazendo, o que você está entregando. Acho que um dos defeitos que nós temos às vezes é entregar e mostrar, eu estou fazendo caridade. Aí perde toda a graça que poderíamos obter. Não por merecimento, que nós não merecemos, mas por favor, pelo favor e pelo amor de Deus. Então, essa é a dica de hoje que eu estou passando aqui via WhatsApp. Isso também vai lá para o YouTube, também vai para o Facebook. E a gente vai juntos, né, levando essa vibe de hoje. Lembrando que já passamos a metade do ano e recebo aqui no meu WhatsApp notícias que a gasolina vai aumentar. Bom, já chegamos a R$ 8 no ano passado. Em julho do ano passado a gasolina custava R$ 8, agora está custando R$ 5,10, R$ 5,20. Então se vai aumentar, se chegar a R$ 8, está dando o preço do ano passado ainda, embora nenhum tipo de aumento é possível. A gente olha para a realidade dual, a dualidade da realidade que vivemos, e a gente fica encantado porque aqueles que diziam temos que rezar pelo presidente agora rezam contra. Aqueles que diziam temos que torcer pelo Brasil agora torcem contra, pelo menos é o que parece. A gente vive um tempo ainda, não se caiu a ficha de muitos, né, que nós estamos já 6, 7 meses do governo atual e agora acabou, vamos todos nos abraçar e celebrar a vida. Graças a Deus que a gente está aqui para contar essa história, porque ficou 785 mil pessoas pelo caminho, graças ao negacionismo que tivemos em certa situação da história do Brasil. O interessante é que nós devemos olhar para a realidade de hoje e celebrar a graça de estarmos aqui. Para os 785 mil que já se foram, devido à omissão do governo federal, devido à opção de negar aquilo que era óbvio, uma pandemia, a gente não tem que ficar olhando para esse ponto de vista. Talvez o moralismo hipócrita de alguns e a hipocrisia de outros nos coloque em campos opostos, quando na verdade deveríamos estar no mesmo campo. Também, não vou dizer nunca isso sem lembrar a cegueira de outros, porque de um lado tem a cegueira ideológica que diz que não é ideológica, e do outro lado tem a cegueira financeira, né, daqueles que estão com dinheiro no bolso. E aí eu escutando do Fórum de São Paulo, Lula dizendo que graças a Deus ele é comunista. Bom, a gente atribuir uma linha ideológica ao comunismo é meio complicado.
Eu não vou entrar nesse mérito porque nosso tempo já passou. A gente só pode falar 10 minutinhos, então vamos nós para o Evangelho no dia de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 1 ao 8. É a continuação do Evangelho, estamos lendo o Evangelho de Mateus. Eu vou gravar isso, deixar gravado aqui para colocar só na inserção aqui para a gente. Após Jesus atravessar o Mar da Galileia, após Jesus ter expulsado os demônios, né? Jesus ter sido colocado numa situação complicada, de ser colocado, não, mete o pé que aqui tu não tem espaço, não, porque tu mexeu com a economia aqui. Colocou os espíritos nos porcos. Para quem não sabe, o Evangelho de ontem, os porcos para os judeus eram animais impuros. Isso lembra até que a gente, quando faz um leitão à pururuca, os judeus não poderão comer, não convide o judeu, nem o muçulmano também. O muçulmano não come carne de porco, porque considera um animal impuro. Graças ao texto lá do Antigo Testamento, né? Então, lá do Pentateuco, né? Da lei, que eles não comem carne de porco. Então, ontem, mas mesmo assim, tinha pessoas que criavam, que cuidavam dos porcos. E Jesus criou uma situação meio estranha, e botaram Jesus para correr. Então, hoje é o contrário. Jesus aí nesse primeiro momento, ontem, ele mexeu com a questão econômica. Vamos dividir esses 3 dias em 3 momentos. Ontem de ontem, Jesus atravessava o mar e ele mandou a natureza se calar, e isso mexeu com questões científicas, né? Cale-se, o mar se acalmou. E ontem, quando ele coloca os espíritos impuros nos porcos, ele mexeu na questão econômica, ou seja, alguém ia perder dinheiro. E hoje, Jesus vai entrar em conflito com o poder religioso. É isso aí, o poder religioso. Jesus, nesse tempo, no Evangelho de Mateus, que ele está indo para Jerusalém, é um caminho para Jerusalém, Jesus está entrando nessas 3 caminhos aí, né, por questões científicas, natureza, que ele manda se calar. Ontem a questão econômica, porque ele coloca os espíritos impuros nos porcos. E hoje ele cura um paralítico. Jesus tem uma tradição naquele contexto que dizia que se alguém tinha um problema de saúde, era porque a pessoa tinha pecado, ou seus pais tinham pecado, que é mais interessante. Então, transformando Deus em um ser radical, um homem, uma pessoa, desculpe eu falar assim, não me possesse, não me considere herege, um ser que não tinha coração. Jesus, nesse contexto, traz para a comunidade apostólica uma realidade de um Deus que é misericórdia. Por isso que eu falei que a gente, quando recebe a graça, não é por merecimento, pois nós não merecemos, mas pela graça, pela misericórdia que Deus nos confiou. Sabemos claramente que Jesus ele foi um sinal de contradição. Sabemos claramente que Jesus traz para nós uma posição radical em relação à vida. Eu dizia ontem de ontem, e eu digo sempre, toda a lei ela tem que ser para gerar vida. Toda lei tem que ser para te dar dignidade, para a tua dignidade. Não existe lei que é para apenas cumprir o prazer de um e de outro. Por isso, essa radicalidade de dizer que Jesus não tinha poder de perdoar os pecados, aí a gente lembra de São João Crisóstomo, quando diz que assim também ele revela a sua divindade. Assim também ele traz para nós a sua natureza divina, pois quanto mais humano, mais divino nos tornamos. Quanto mais próximo da realidade humana, mais divino podemos ser. Talvez alguns religiosos que gostam de dizer está no direito canônico, não está na Bíblia, alguns que radicalizam, deveriam também receber hoje Jesus com as mesmas verdades, segundo a sua radicalidade. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, lembrando que se você puder compartilhar esse nosso áudio, será de muita alegria. E fique com Deus, feliz dia. Eu sou Daniel Nonato.